Dominando a física. Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar a experiência de Torricelli, medida da pressão atmosférica e barômetro. A atmosfera que envolve a Terra é um fluido que exerce uma pressão denominada pressão atmosférica. O valor da pressão atmosférica foi determinado por Evangelista Torricelli através de uma experiência que consiste em emborcar um tubo cheio de mercúrio dentro de uma cuba de mercúrio. Observe a figura a seguir. Então, o que Torricelli fez basicamente? Que ao virar o tubo de mercúrio dentro do próprio mercúrio, ele percebeu que a pressão do mercúrio na vasilha fez com que o mercúrio que estava dentro do tubo não saísse. O que ele percebeu? Que na ponta desse tubo formou-se uma região sem o líquido, a qual existia o vácuo, certo? E que esse líquido subiu a uma altura de 76 centímetros. Então, ao nível do mar, num local onde a aceleração de gravidade G é aproximadamente 9,8 metros por segundo quadrado, o desnível entre o mercúrio na cuba e no tubo vale 0,76 metros ou 76 centímetros. Sendo assim, o teorema de Stevens permite calcular. Olha só, nós temos, pela ilustração, que o ponto C e o ponto B estão na mesma altura. Então eu digo que a pressão no ponto B é igualzinha à pressão no ponto C. Isso pelo teorema de Stevens. E eu digo também que é igualzinha a pressão em A, que é o ponto mais alto, o extremo lá no líquido de mercúrio, mais a densidade específica do mercúrio, vezes a altura dessa coluna de mercúrio, vezes a aceleração da gravidade local G. Lembrando que a pressão em A ela é nula, ou seja, igual a zero, porque ali se encontra o vácuo, e vácuo não provoca pressão nenhuma, né? Porque no vácuo existe ausência de átomos. Então, por exemplo, os átomos de um gás que ficam se chocando não irá existir ali para ficar chocando e aumentar a pressão. O que eu posso concluir? Que a pressão em B, que é igual à pressão em C, nada mais é do que a pressão atmosférica que está atuando sobre o líquido na vasilha. Então, eu digo o seguinte, que a pressão atmosférica é igual à densidade específica do mercúrio, vezes a altura dessa coluna de mercúrio, vezes a aceleração da gravidade local G. Então, eu chego à conclusão que a pressão atmosférica é igual à densidade específica do mercúrio, que é igual a 13,6 vezes 10 à terceira, vezes a altura da coluna de mercúrio, que é 0,76 metros, vezes a aceleração da gravidade local, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando eu faço esse produto, eu obtenho 1,013 vezes 10 à quinta. Então, eu chego à conclusão que a pressão atmosférica é igual a 1,013 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Lógico que isso está no Sistema Internacional de Unidades. Se o experimento fosse realizado com água, a densidade específica da água é 1 grama por centímetro cúbico. A altura da coluna seria 13,6, então, vezes maior, porque a densidade específica do mercúrio é 3,6 vezes a densidade específica da água. Ou seja, a altura da coluna pode assumir outros valores em função do líquido que utilizamos para a experiência de Torricelli. Em resumo, a pressão atmosférica é igual a 1,013 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado, que é aproximadamente 1 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado, isso no Sistema Internacional de Unidades. A pressão atmosférica é igual a 760 milímetros de mercúrio ou Torricelli. A gente simboliza por Thor, com 2 R's. A pressão atmosférica também é igual a 10,3 MCA. O que seria o MCA? É metros de coluna de água. Em meteorologia, utiliza-se um valor prático para a pressão atmosférica. Nós dizemos que a pressão atmosférica é igual a 1013 milibares, MB, que a gente simboliza por MB. Torricelli observou que, realizando sua experiência a altitudes diferentes,
a pressão atmosférica diminuía, isto é, à medida que a altitude aumentava, a pressão atmosférica diminuía. Isso é óbvio, né? Quanto maior a altura, menor a coluna de ar sobre o corpo, né? Porque até o nível da atmosfera é o que nós contamos a coluna de ar sobre um determinado corpo. Então vamos lá, pessoal, para os exercícios. Olha o que diz o exercício de número 1. Ele caiu na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR. Na reprodução da experiência de Torricelli, em um determinado dia, em Curitiba, o líquido manométrico, de manômetro, utilizado foi o mercúrio, cuja densidade é 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Tendo-se obtido uma coluna com altura igual a 70 centímetros, conforme a figura. Se tivesse sido utilizado como líquido manométrico um óleo com densidade de 0,85 gramas por centímetros cúbicos, qual teria sido a altura da coluna do óleo? Justifique sua resposta. Então vamos retornar ao enunciado do exercício para retirar os principais dados. Olha só. Na reprodução da experiência de Torricelli, em um determinado dia, em Curitiba, o líquido manométrico utilizado foi o mercúrio, cuja densidade é 3,6 gramas por centímetros cúbicos. Então, um dado importante. Vamos anotar a densidade do mercúrio, DHG, é igual a 3,6 gramas por centímetros cúbicos. Continuando. Tendo-se obtido uma coluna com uma altura igual a 70 centímetros. Outro dado importante. A altura da coluna de mercúrio, HG, é igual a 70 centímetros. Anota lá. Continuando, conforme a figura. Se tivesse sido utilizado como líquido manométrico um óleo com densidade de 0,85 gramas por centímetros cúbicos, então, mais um dado importante. Densidade do óleo, D do óleo, igual a 0,85 gramas por centímetros cúbicos. Anota lá. Continuando. Qual teria sido a altura da coluna de óleo? Então, olha só, ele quer o H óleo, ou seja, ele quer a altura do óleo. Essa vai ser a incógnita do meu exercício. E ele pede no final, justifique sua resposta. Então, vamos lá. Sendo o local da experiência o mesmo para ambos os casos, tanto para o mercúrio quanto para o óleo, assim ambos sofrerão influência da mesma pressão externa, porque é o mesmo local, e então chego à conclusão que a pressão do mercúrio, Hg, é igual à pressão do óleo. Como que eu calculo a pressão do mercúrio? É a densidade do mercúrio, vezes a aceleração da gravidade local, vezes a altura da coluna de mercúrio, HG. E como que eu calculo a pressão do óleo? É a mesma coisa, que é igual a densidade do óleo, vezes a aceleração da gravidade local G, vezes a altura do óleo, no caso aí, no meu tubinho. O que nós percebemos? Que nós temos a aceleração da gravidade em ambos os lados da igualdade. Então, nós podemos cancelar a gravidade, porque uma hora ele vai passar dividindo. Como é um produto, dá para cancelar. Então, fica a densidade do mercúrio, que ele deu, vale 3,6 gramas por centímetros cúbicos, vezes a altura do mercúrio, que ele deu, 70 centímetros, que é igual à densidade do óleo, que ele deu, 0,85 gramas por centímetros cúbicos, vezes a altura do óleo que eu quero descobrir. Então, continuo chamando de H do óleo. Se eu fizer 13,6 vezes 70, isso vai dar 952, que é igual a 0,85 vezes a altura do óleo. Se eu isolar a altura do óleo, fica assim. A altura do óleo é igual a 952, o 0,85 estava multiplicando o óleo, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo, Então, fica dividido por 0,85. Quando eu faço 952 dividido por 0,85, isso me dá o resultado 1120. Então, eu descubro que a altura do óleo vale 1120 centímetros. Lembrando que esse exercício é um exercício dissertativo. Portanto, correto é no final do exercício nós escrevermos a resposta. Olha só como ficaria a resposta. Resposta. A altura da coluna de óleo seria de 1120 centímetros, pois como a altura da coluna do óleo é 16 vezes maior que a coluna de mercúrio, então a pressão do óleo é 16 vezes menor que a pressão do mercúrio. Olha só o que diz o exercício de número 2. O dispositivo da figura é um manômetro de tubo fechado que consiste num tubo recurvado contendo mercúrio.
A extremidade aberta é conectada com o recipiente onde está o gás, cuja pressão quer se medir, e na outra extremidade reina o vácuo. Estando o sistema a 0 graus Celsius no local onde a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine a pressão exercida pelo gás em newtons por metro ao quadrado. A densidade do mercúrio a 0 graus Celsius é 13,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos. Então, olha só, ele dá uma ilustração, um recipiente onde existe um gás e logo em seguida outro tipo de substância, e lá na ponta existe o vácuo. E a altura desse líquido em relação a onde termina o gás é até o seu extremo da região do vácuo, vale 80 centímetros. Então vamos retirar os principais dados desse exercício. É o que diz. O dispositivo da figura é um manômetro de tubo fechado que consiste num tubo recurvado contendo mercúrio. Então essa substância é o mercúrio. A extremidade aberta é conectada com o recipiente onde está o gás, cuja pressão quer se medir, e na outra extremidade reina o vácuo. Estando o sistema a 0 graus Celsius, então, primeiro dado importante, temperatura inicial igual a 0 graus Celsius, então coloca lá, θ0 igual a 0 graus Celsius. Continuando, num local onde a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, então anota lá que também é importante, G, que é a aceleração da gravidade local, é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Continuando, determine a pressão exercida pelo gás em newtons por metro ao quadrado. Então, o que ele quer saber é a pressão do gás, o P do gás. Esta vai ser incógnita no meu problema. Continuando. A densidade do mercúrio a 0 graus Celsius é 13,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Então, anota lá. DHG, que é a densidade do mercúrio, é igual a 13,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos. E olhando para a ilustração, a altura do mercúrio, HG, é igual a 80 centímetros. Então vamos lá, se eu olhar para as unidades, a aceleração da gravidade está em metros por segundo ao quadrado, mas a altura do mercúrio está em centímetros, 80 centímetros. Então o que eu faço? Converto o que está em centímetros para metro, porque eu tenho que trabalhar no Sistema Internacional de Unidades. E como que eu faço isso? Eu sei que a altura do mercúrio é igual a 80 centímetros. O que eu faço para passar o que está em centímetros para metro? Eu divido por 100. Então, 80 dividido por 100 dá 0,8. Então, eu descubro que a altura do mercúrio é igual a 0,8 metros. O que eu sei? Que no caso, como o gás está na mesma altura ali no desenho do mercúrio, eu digo que a pressão do gás é igual à pressão do mercúrio. Então, olha só, eu digo que a pressão do gás, que é o que eu quero descobrir, é igual à pressão do mercúrio, que é, na verdade, o que? A densidade do mercúrio vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do mercúrio. Então, vai ficar assim, a pressão do gás é igual à densidade do mercúrio, que vale quanto? 13,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos, vezes a aceleração da gravidade local, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura do mercúrio, que no caso vale 0,8 metros. Quando eu faço 13,6 vezes 9,8 vezes 0,8, isso me dá 106,62, então, vezes 10 a terceira. Se eu deslocar a vírgula duas casinhas para a esquerda, quer dizer que vai aumentar a unidade da potência, somando mais 2. Então, 3 mais 2 dá 5. Então, vai ficar como? A pressão do gás é 1,07 vezes 10 a quinta, que é aproximadamente 1,1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, eu descubro que a pressão do gás é aproximadamente 1,1 vezes 10 a quinta newtons por metros ao quadrado. Lembrando que esse exercício é um exercício dissertativo, portanto, o correto seria escrever a resposta no final. Então, como ficaria? Resposta: a pressão exercida pelo gás é de aproximadamente 1,1 vezes 10 a quinta newtons por metro ao quadrado. Então é isso, pessoal. Essa foi uma breve aula e eu ficaria muito contente e feliz se vocês pudessem dar um like para ajudar a divulgar o canal Dominando a Física. E excelentes estudos para todos.